Deus abençoe sua vida, sua família, de uma maneira sobrenatural. Nós estamos aqui em Marcos capítulo de número 15. Quero lembrar que ao término do capítulo 16, que é o próximo capítulo, amanhã, no sábado, traremos uma reflexão sobre o Evangelho de Marcos. E nós iremos iniciar um devocional também, tá? Para abençoar a vida de vocês, no nome de Jesus. Siga-nos nas redes sociais e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Versículo 1 de Marcos capítulo 15 diz assim: De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Você é rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes? Respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes acusavam de muitas outras coisas. Então Pilatos perguntou novamente: Você não vai responder? Veja quantas coisas acusam você. Jesus, porém, nada respondeu. De modo que Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, porque ele sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado a Jesus. No entanto, os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse a Barrabás. Então, que farei com aquele quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime cometeu? Perguntou Pilatos. Eles, porém, gritaram ainda mais alto: Crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura e depois teceram uma coroa de espinhos e colocaram-lhe e começaram a saudá-lo. Saudações ao rei dos judeus. Batiam-lhe com uma vara na cabeça, cuspiam nele, ajoelham-se perante e adorem a ele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto de púrpura e vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, levaram-no para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, que passava por ali, chegando no campo, foi forçado a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Então o crucificaram e dividiram suas roupas, lançando sorte para saber com que cada um ficaria. Eram 9 horas da manhã, quando crucificaram Jesus. Assim constava a inscrição de sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando-lhes a cabeça e dizendo: Ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve você mesmo, desça da cruz. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam entre si dele.
salvou os outros, diziam, mas não é capaz de salvar a si mesmo? Que é o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos em ti. Os que foram crucificados com ele também o insultaram. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lema sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparastes? Quando alguns dos que estavam por perto ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando por Elias. Um deles correu, embebedou com uma esponja de vinagre e colocou-o na ponta de uma vara e deu a Jesus para que bebesse, dizendo: deixe-no. Vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Jesus, porém, com um alto brado expirou. E então o véu do templo rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava à frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Algumas mulheres que estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e José, na Galileia, elas tinham seguido e servido Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele a Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, véspera de sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião que assim havia sucedido, entregou o corpo a José. Então, José baixou o corpo da cruz, envolveu-se em um lençol de linho que havia comprado e colocou um sepulcro cavado na rocha. Depois, fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena, Maria, mãe de José, viram onde fora colocado.